Alisson, gostaria de passar, então, agora a palavra para a doutora Sofia Darri. Você pode ajudar a gente no StreamYard? Perfeito. Professora, vamos ligar o microfone e ver Olá, boa Boa noite. noite. Você tem um material para compartilhar ou vai ser a conversa só? Sim, eu tenho aqui uma apresentação e também vou navegar aqui no site para poder dar uma ideia do que a gente tem feito. Quero Perfeito. começar agradecendo aí o convite. Foi um prazer também assistir a outra apresentação. A gente sempre aprende muito ouvindo o que os outros colegas estão fazendo aí nesse mesmo tempo. Então, obrigada aí, professor Rafael, pelo convite. A Vou gente que começar aqui agradece. a compartilhar, então. Perfeito. A doutora Sofia Cristina Adjuto Daher, ela tem graduação em Economia pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciências Biológicas e Biologia Molecular pela Universidade de Brasília também, e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. Excelente. Ela é analista em Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e atualmente ela trabalha como assessora técnica do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que coordena diversos estudos sobre os recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação em apoio a políticas públicas. É o CGE que está disfarçado em mim. Doutora, eu agradeço muito a apresentação. Assim que a gente estiver pronto, já está aqui. Já estou compartilhando a tela? Não está aparecendo, não apareceu em tela cheia. O Steve vai preparar rapidinho, certo? Então, novamente, obrigado, doutora. Pode começar a apresentação. Bom, muito bem, então. Então, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Quero dizer que eu sou do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. A gente tem trabalhado com esse tema, então o convite foi recebido muito bem, porque a gente tem trabalhado nesse tema desde 2010, quando saiu nossa primeira publicação. Eu vou falar só um pouquinho sobre o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Nós somos uma organização social sem fins lucrativos, né? Foi criado lá em 2001, por iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, assim, a gente trabalha muito próximo à CAPES, também, Ministério da Educação, mas na origem, esse projeto, inclusive, foi demandado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, o CGE foi criado para gerar informações relevantes para tomada de decisão em política, né? Então, são estudos de natureza estratégica, tanto do ponto de vista de avaliação, como estudos prospectivos, muito voltadas para a área de ciência e tecnologia, e naturalmente isso passa e engloba a educação. Nós estamos em Brasília, né? É uma instituição que ela é pequena, e a ideia é que seja pequena, e que ela trabalha muito acionando, convidando especialistas para trabalhar conosco, né? Então, a gente não teria especialista para todas as áreas que a gente atua. Então, a ideia é que você tenha um núcleo, né, técnico, e você tem a parceria com especialistas do Brasil e de fora do Brasil, permitindo, então, que a gente consiga entregar e gerar projetos de interesse e de qualidade para a parte de tomada de decisão. E aí, no nosso conselho de administração, tem vários órgãos aí do sistema, tanto de educação como de ciência e tecnologia, como é o caso das fundações de amparo à pesquisa, né, e secretarias também, aí o CONSECT, secretarias de ciência e tecnologia, o próprio Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia são do nosso conselho, o CNPq também o SEBRAE e assim por diante. E aí, assim, pensando nessa nossa missão aí de subsidiar processos de tomada de decisão em termos relacionados a CTI e educação, né, e com prospecção, avaliação estratégica com ampla circulação de especialistas, como eu comentei, né, a gente tem um conjunto de observatórios. Um deles é esse que eu lidero, que é o Observatório de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos também Observatório de Tecnologias Espaciais, então, assim, né, é uma diversidade, né, de temas que a gente lida. O Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação trabalha muito com a parte de produção de conhecimento, as redes de cooperação para a produção de conhecimento, então, utiliza muito informação de Web of Science, Scopus, o próprio Lattes, né, toda, Cielo e assim por diante, para olhar justamente a parte de produção, inclusive em temas portadores de futuro. Tem o Observatório de Ciências de Cidades e Inovação para Cidades Sustentáveis, também o Observatório de Bioeconomia, que está super ativo, né, agora para a COP 30, e o Observatório de Transformação Digital também, que está muito ativo com a questão do plano
de inteligência artificial que foi desenvolvida dentro do CGE e está sendo implementado. Então, é só para ter uma ideia um pouco da natureza da instituição, e que essa questão de geração de informação e indicadores, né, está na origem e nos objetivos e na missão do CGE. Mais especificamente sobre esse Observatório de Recursos Humanos, só para ter uma ideia do que a gente tem trabalhado, a gente tem trabalhado com a parte de egressos de doutores desde 2010, que foi o primeiro livro que a gente lançou sobre esse tema, né? E aí, em egresso, a gente vai trabalhar muito com a parte toda de formação e de inserção profissional, e aí, quando a gente fala de inserção profissional, a gente trabalha com emprego formal, mas também a gente tem um relatório que deve sair, já está quase pronto, no final do ano a gente deve lançar, que é sobre a inserção com participação societária em empresas no Brasil também. E os doutores, além da formação no Brasil, a gente também está trabalhando com titulação de doutorado no exterior e olhando o retorno dessas pessoas para o Brasil e o campo de atuação delas no Brasil. Também tem um outro estudo que está colocado aqui no final dessa nossa lista aqui, que é das diásporas científicas, que é uma demanda enorme para poder conhecer um pouco, e a gente começou a construir uma metodologia para poder tentar mapear a diáspora científica que leve em conta o país ou a instituição de filiação dos artigos de publicação. Então, assim, ainda é uma metodologia em desenvolvimento, mas com uma demanda muito forte, tanto do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, como de Relações Exteriores também, justamente por essa questão das diásporas, né, que as embaixadas lidam fora do Brasil. A gente também trabalha com a parte de avaliação, ou seja, a gente usa egressos para fazer uma leitura de outros programas. Foi o caso, por exemplo, do PIBIC, então a gente fez uma avaliação de egressos usando a metodologia do PIBIC, a avaliação do PIBIC, fazendo uso, né, dessas estratégias de estudos de egressos, e a gente está fazendo agora, no momento, com a CAPES, a avaliação do PIBID, do PRP, que é a residência pedagógica, e do PAFOR, né? Os três são de formação de professor, também na ideia de aproveitar estratégias de estudos de egressos para avaliar esses programas, né? Obviamente, adaptando o tipo de análise aos objetivos desses programas, né? Que no caso de professores é a própria inserção desses aí, ter completado a licenciatura, está trabalhando como professor, se está na rede pública ou não, e a gente consegue ir seguindo e mapeando esses percursos, né, profissionais. E, além disso, a gente está trabalhando com um projeto do PAC, em outros níveis de formação, além de pós-graduação, que a gente também trabalha com a graduação e com o ensino técnico. Então, para tentar avaliar a suficiência da formação ou as lacunas da formação para atender aos empreendimentos do PAC nos próximos anos, né? Então, olhar um pouco de estudo prospectivo na ideia de quais demandas surgirão, em que volume, em que regiões, para poder atender essas demandas. E a formação que ocorre hoje, se ela dá conta, né, de atender essas demandas. Então, esse é um mapa bem geral do que a gente tem feito nesse observatório. Vocês depois vão poder navegar por lá, tem vários estudos, inclusive sobre EAD, sobre evasão, né, e sobre empregabilidade no nível técnico e outras coisas. Agora, eu gostaria de compartilhar minha tela para navegar um pouco no site. Eu vou arriscar, porque a internet às vezes nos trai, mas eu acho que vai ser interessante já navegar diretamente no site, em vez de compartilhar a apresentação, continuar na apresentação que eu tenho aqui, mas eu acho que é bem interessante mostrar o site. Posso tentar, então, compartilhar o site? Vamos ver se dá certo aqui. Estamos vendo o site, professora. Ah, bom, tá ótimo, obrigada. Então, esse aqui é o site do CGE, e aqui estão os observatórios que eu comentei, né? Então, quando a gente clica aqui nesses observatórios, a gente pode encontrar nosso observatório aqui, que é o de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu já tinha deixado aberta aqui uma aba,
que é para a gente, na verdade, poder olhar que a gente tem trabalhado com mais de um nível de formação. Vamos ver se ele carrega aqui rapidinho, senão eu já deixei aqui alguns abertos. Então, essa aqui é a página do nosso observatório, aqui é o ambiente que a gente tem de mestres e doutores, aqui tem um filmezinho que mostra como é que funciona, como é que você pode interagir com esse relatório, e aqui tem um painel que você pode aplicar alguns filtros, como, por exemplo, de área, de grande área, os anos de formação, etc. Aqui a gente também tem um estudo sobre a graduação e mostra aqui também uma série de estudos que a gente está fazendo. A gente está reformando o nosso site e até o final do ano, início do ano que vem também, a gente já deve ter uma nova configuração para poder facilitar um pouco o acesso aos painéis. Dando continuidade aqui, então, naquela área ali de mestrado e doutorado, esse aqui é o nosso último estudo, que foi publicado em 2024, como o professor comentou antes de mim, a gente sempre tem uma defasagem importante no acesso às bases de dados. Esse estudo que foi publicado em 2024, ele vai até 2021, né? Então, a gente já publicou com 3 anos de defasagem, mas agora a gente conseguiu acessar os dados mais recentes, tanto da base Sucupira, que é a mesma, né, que foi utilizada no estudo anterior que foi apresentado, como da RAIS. Então, a gente acha que até o final do ano a gente consegue chegar ao ano de 2024, né, e aí a gente ficaria só com 1 ano de defasagem, o que seria muito bom para você realmente poder informar a política pública, né, sem tanto tempo de defasagem. E aqui estão os outros estudos que a gente fez, né? Então, os de doutores em 2010, mestres em 2012, a outra de mestres e doutores em 2015, e assim por diante até esse. E a gente tem duas abas aqui. Essa aba aqui é só de dados, então tem uma série de tabelas para quem quer trabalhar os dados da forma como, né, interessar. E aqui é o que a gente chama do estudo, porque ele tem uma análise, a gente chama de relatório web, porque é na ideia de que ele apresenta alguns gráficos que são que você pode interagir, fazer alguns filtros, mas tem uma análise, né, que vem junto. Então, esse aqui é o sumário do nosso trabalho, aqui tem um sumário executivo com os principais destaques do estudo, e aqui a gente tem os capítulos. Então, tem os programas e cursos, títulos, o emprego, os aspectos regionais, os aspectos sobre mulheres, os aspectos sobre mestrado acadêmico e profissional, de remuneração e cor ou raça, que a gente lançou na última SBPC, em Recife, que foram os dados que a gente fez combinando mais de uma base. Eu vou entrar aqui no glossário, porque eu consigo falar um pouquinho sobre a parte de metodologia, entrando aqui pelo glossário. Então, um pouquinho lento para carregar, mas aqui, então, é essa ideia aqui do nosso estudo. A gente trabalhou, então, com a base de dados da Sucupira, né? Inicialmente, lá atrás, ainda era coleta CAPES, não existia Sucupira ainda, então a gente trabalhou desde aquela época lá, e hoje em dia facilitou muitíssimo, né? A plataforma Sucupira realmente foi muito importante para a gente poder ter mais facilidade de acesso a esses dados. O dado de emprego que a gente usa é da RAIS. Nesse estudo que eu estou mostrando aqui só tem emprego formal, mas existe um relatório que a gente elaborou, que é com a parte de empresários, na ideia de ampliar um pouco a visão sobre inserção profissional para além do emprego, usar também a parte de inserção em empresas, né, mas como sócios proprietários, não como empregados. E as outras questões que a gente colocou aqui de tratamento das bases de dados, por exemplo, é que quando a gente está falando de titulados, uma das questões que a gente buscou colocar é usar a titulação máxima. Então, por exemplo, na parte de titulação, todo mundo que se titulou no mestrado do doutorado aparece, mas quando a gente vai para o emprego, a gente sempre faz um tratamento de titulação máxima. Para quê? Para não viesar o salário, a remuneração, por exemplo, do mestre, né? Porque se eu olhar ele como mestre, ele já pode ter o doutorado e ter uma remuneração maior. Então, a gente fez alguns tratamentos nesse sentido. A gente usa para o emprego a questão também de um vínculo principal
Quando o estudo ele é geral, mas, por exemplo, a gente fez um estudo sobre indústria, então, ao invés de usar o vínculo principal sendo de maior remuneração, a gente usou todos os vínculos para poder identificar pessoas que tinham mais de um vínculo e, eventualmente, tinham outro vínculo com a indústria, que poderia não ser o vínculo de maior remuneração. Então, assim, são pequenos detalhes metodológicos que a gente vai adaptando na necessidade do tipo de leitura que a gente quer fazer. E na remuneração, a gente soma as remunerações, o valor de todas as remunerações, embora a gente traga os dados da remuneração principal, do vínculo principal, que é, por exemplo, a atividade econômica, né, que é a CNAE, ou a ocupação desse vínculo principal. Então, a outra questão que a gente sempre chama atenção nesses estudos é que a diferença entre a taxa de emprego e o que a gente não vê não é desemprego, porque às vezes sai a notícia no jornal. 30% dos doutores estão desempregados. Não é. Sei lá, em média, tem isso, tem variação de áreas, etc. Mas 70% tem emprego formal. Os outros 30% podem ter diversas inserções profissionais, como autônomo, com uma bolsa de pós-doc no Brasil ou fora do Brasil, como empresários, né, e outros encaixes, além, naturalmente, de uma parte que pode estar desempregada, mas a gente não consegue mapear com esses dados. A gente só consegue mapear desemprego no censo demográfico, e a gente espera que fique rapidamente disponível para a gente poder acessar esses dados, e aí realmente conseguir olhar todos os encaixes desse pessoal, seja como empregador, seja como empregado, seja como funcionário público, enfim, autônomo ou qualquer outra coisa. Então, agora eu vou passar aqui para apresentar um pouco, então, sobre o relatório, para vocês terem uma ideia, né, do tipo de dado que a gente tem e como que a gente analisa. Por que a gente tem uma parte toda aqui primeiro de titulados? É muito no sentido de introduzir o tema, para quando a gente vai trabalhar com emprego, a gente sabe de que população que a gente está falando. Então, a gente tem um capítulo, muito grande, obviamente não vou passar por tudo isso, eu vou escolher alguns gráficos desses para a gente poder olhar, não é? E para ver o perfil da pós-graduação, né? A gente diz que é uma política muito bem sucedida, uma política de Estado que vem aí há décadas, recebendo atenção e financiamento, às vezes sofre um bocado com cortes, mas é uma política vitoriosa no sentido de que a gente tem conseguido aumentar a pós-graduação, os programas, os titulados e também a distribuição no território, mas que a gente vai ver que uma das questões ainda é a assimetria, que é muito grande, e a gente consegue perceber nesse tipo de estudo. Então, aqui são os tipos de programas, quando eles têm associado mestrado e doutorado, acadêmico e profissional, né? E a gente tem algumas outras leituras, naturalmente, por área, e grande área dos programas, e a gente vê, inclusive, algum crescimento, né, que chama muita atenção, que é da grande área multidisciplinar, né, nesses programas, que é uma grande área relativamente jovem, mas que cresceu bastante aí ao longo do tempo. Então, quando a gente fala sobre proporções de pós-graduação, né, pelas áreas de conhecimento, a gente vê, de fato, um crescimento muito grande dessa área multidisciplinar. Na parte de avaliação, aqui também a gente tem uma análise, né, de como é que se distribui os cursos de 0, 1, 2 até o 7 e assim por diante. Eu vou seguir aqui para a parte de títulos e olhar aqui, por exemplo, a parte de titulação por área, né, que a gente tem trabalhado, em que a gente tem visto um crescimento aí, então, isso aqui como de participação, que a gente vê, de fato, de novo, o destaque o aumento da multidisciplinar e a queda, né, de algumas que têm uma pequena diminuição na participação, como é o caso, por exemplo, aqui de engenharias, que começa aqui com 15,4% de participação e vai para 9,3% no final da série, né? Então, dependendo dos estudos que a gente está fazendo,
a gente consegue fazer essas leituras e trabalha com áreas específicas e um aprofundamento muito maior nas perguntas e nas questões que a gente quer analisar. E aí, então, a gente trabalha também aqui, tem toda uma parte, por exemplo, da idade, se as pessoas estão se titulando mais velhas ou mais novas. Aqui é uma idade média na titulação de mestres e doutores, né? Então, o que a gente vê aqui é que de doutores caiu bastante, mas aqui, olha, aí a gente acha que é um efeito de pandemia, né? Primeiro que diminuiu, né, a titulação, como a gente sabe, posso até colocar um primeiro aqui que mostra essa queda, já tem uma tendência de recuperação aqui nesses anos, que a gente sabe, mas ainda não voltou ao ritmo, né, anterior, e a gente acha que isso aqui tem uma implicação, inclusive, nessa estagnação aqui, dessa queda nas médias aqui de idade, e tem uma tendência de queda, de voltar a subir a média de idade de mestres, né? E numa comparação internacional, a gente vê que o Brasil, por exemplo, forma as pessoas com uma média de idade muito superior, aqui no caso do mestrado, e no doutorado está aqui também, o Brasil está aqui, a gente pode filtrar, né, e ver aqui isoladamente. Passando para a parte de emprego, que eu acho que é o que realmente interessa bastante, a gente não faz estudos específicos por programa, a gente já fez para a CAPES, a primeira vez que eles fizeram uma incursão sobre a parte de egressos para avaliação, a gente chegou a fazer um estudo para eles por programa, né, e passamos a metodologia, etc. Hoje, inclusive, a própria CAPES consegue também gerar esses dados para as avaliações. E aí o que a gente vê é isso, é um número crescente de doutores e mestres sendo assimilados pelo mercado de trabalho. A gente vê que tem uma tendência de queda, né, da taxa de crescimento do emprego, mas o emprego de mestres e doutores é muito mais resiliente do que o emprego da população total, que é esse em amarelo, e ele parece muito com as taxas de crescimento do PIB, que é esse em azul escuro, né? Então, assim, é sempre uma discussão importante notar, né, que embora tenha tendência de queda, o crescimento é positivo, ou seja, tem assimilado o mercado tem assimilado mestres e doutores, e numa situação muito mais confortável do que a população empregada em geral. E a gente vê aqui também que quando a gente faz essa taxa por 100 mil, por 1.000 empregados, também aumenta o número de mestres e doutores por 1.000 empregados, né? E aqui, numa comparação com o exterior, o que a gente nota é que o Brasil ainda tem pouquíssimos empregados para cada 1.000 empregados na comparação internacional. Então, quando dizem que a gente está formando muito, a gente tem esse tipo de dado para mostrar que tem que formar mais e tem que empregar mais também. Então, eu mostrei um pouco da parte de emprego, a gente pode mostrar um pouco também de quem são os empregadores de mestres e doutores. Isso tudo são dados que a gente retira da RAIS, não é? Que é a natureza jurídica dos empregadores, e aqui a gente vê que o maior empregador de doutores é a Administração Pública Federal, que engloba aqui as universidades federais, aqui é estadual, sem fins lucrativos, e o que a gente nota, por exemplo, no caso dos mestrados, é que passa a ter uma importância interessante aqui em 2021, a parte de entidades privadas que passa a empregar praticamente 25% dos mestres hoje estão empregados em entidades empresariais privadas, né? E essa pressão que existe hoje sobre as universidades e, por outro lado, a formação de mestres e doutores, o que a gente vê é que a absorção pela academia não se dará no ritmo em que a gente está formando, e que necessariamente essa expansão para outros setores e para outros tipos de empregadores, ela é fundamental, inclusive para a parte de desenvolvimento tecnológico e inovação, né? E aqui a gente pode ver também essa distribuição, olhando nas tabelas a gente tem isso super detalhado em todos os setores, mas aqui a gente tem resumido as atividades econômicas que mais então contratam mestres e doutores é a educação, seguido pela própria administração pública, saúde e indústria de transformação.
No caso dos doutores, é mais ainda na educação, muito por conta das universidades, administração pública direta, a saúde humana e a indústria de transformação também como como quarto maior empregador de mestres e doutores. Agora, só que eu vou dar uma olhadinha aqui no meu tempo, tem um aspecto que eu acho que ele é muito importante, que foram os avanços do ponto de vista da desconcentração regional. Então, o que a gente viu aqui é que a ideia de desconcentrar a pós-graduação brasileira foi muito importante para o país, né? Esse gráfico aqui, ele está tratando dos cursos, mas esse aqui está tratando já dos títulos concedidos por região. A gente vê aqui que no mestrado era quase 70% formado no Sudeste, né? Seguido aqui pelo Sul, com 17%, o Nordeste com 10%. E em 2021, tem uma mudança importantíssima, né? E você vê que as outras regiões passam a formar também, né? Obviamente, todo mundo cresceu, mas em termos de participação, as outras regiões cresceram mais do que o Sudeste, e no doutorado, quase 90%, então, dos doutores em 96 eram formados na região Sudeste. E aí você depois, em 21, você tem essa configuração, né? Com o Sul tendo crescido bastante, e o Nordeste também, todas as regiões, mas Norte e Centro-Oeste ainda com uma participação muito pequena. Então, assim, melhorou, mas ainda tem uma assimetria muito grande, um desafio muito grande a ser enfrentado por essas regiões. E aqui, quando a gente faz por 100 mil habitantes das regiões, o que a gente vê é que isso dá uma arrumada, mas ainda assim continua uma certa assimetria. Então, o que é que a gente vê? Né? No caso do Sudeste, como tem uma população muito grande, não é? Ele aparece aqui, então, com 30,5 mestres para cada 100 mil habitantes. Eu vou passar aqui para os doutores, porque eu acho que ele é interessante para olhar aqui, olha. Você tem cerca de 12,9 doutores para cada 100 mil habitantes no Sudeste, não é? E aí você vê que o Sul aumentou a participação por 100 mil habitantes, o Centro-Oeste também, o Nordeste e o Norte. Né? Então, assim, mas ainda longe, aqui 3,9 doutores por 100 mil habitantes, enquanto o Sul tem aqui 15 e o Sudeste tem 13. Né? Então, é isso, assim, quando a gente pensa em desafios da pós-graduação, que esses dados podem nos ajudar, tem muito a ver com isso, né? Porque os desafios são diferentes nas regiões, nas áreas, em relação ao emprego, em relação à formação, não é? E eu acho que esse tipo de panorama, né, permite você ter olhares diversos sobre os problemas e sobre as regiões. Aqui a gente vê o mesmo dado, só que agora em relação aos estados brasileiros, né? Então, depois vocês podem entrar no site, olhar os seus estados, né, e como é que isso aparece. E existem os dados também por área, né, para o interesse mais específico das áreas que vocês atuam. E, além disso, você já faz estudos específicos por área. Então, se existe um interesse em olhar o perfil de uma determinada área, a gente consegue fazer os cruzamentos e aprofundar mais nessa análise. Existe uma matriz de mobilidade também que a gente desenvolveu, que da origem e destino desses mestres e doutores, e a gente pode, por exemplo, filtrar aqui por uma área. Vamos botar aqui, então, no caso, vamos botar aqui o doutorado, e a gente pode filtrar para uma área interdisciplinar, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Então, você consegue ver as pessoas que fizeram um programa interdisciplinar pelas regiões e que estão empregados. Então, aqui é onde elas se titularam e onde que elas estão trabalhando. As que não estão trabalhando não estão nesse fluxo, porque ele é um fluxo de formação e emprego, né? Então, o que a gente vê aqui é essa configuração da área das regiões em relação à formação e esses fluxos, né, que é a passagem de lá. Então, por exemplo, você vê que o Sudeste, ele tem 3.223 pessoas que eles formaram e estão trabalhando,
e aqui a gente tem que 2.590 estão trabalhando no Sudeste, o que significa que, num balanço entre o que foi formado e o que eles absorveram, pessoas se espalharam pelo país. O que a gente nota muito isso em São Paulo, por exemplo, que é um formador importante para o Brasil todo, ainda né? A gente chama que ele é um exportador líquido, né, de doutores, e a gente consegue olhar com muito detalhe esses fluxos, né? Por fim, eu queria mostrar aqui, que eu estava falando de importadores e exportadores, a gente consegue ver por esse tipo de análise aqui, por exemplo, que São Paulo ele é um exportador líquido de 33 mil doutores, né? Quando você faz o saldo de quem entrou e de quem ele formou e saiu, e o Paraná, por exemplo, é um importador líquido de 5 mil doutores. A gente consegue olhar isso por área também e todos esses fluxos. Eu quero terminar minha apresentação falando de duas questões. Eu acho que eu tenho que falar aqui de remuneração também, e vou acrescentar aqui mais um slide de cada um desses. As assimetrias da questão de gênero e as assimetrias da questão de cor ou raça, né? Eu vou apresentar aqui um gráfico de remuneração que eu acho que ele é muito importante, que é aquela ideia que quando você compara a população em geral com mestres e doutores, né, o tipo de bônus, né, que você teria também em relação à população total, que naturalmente não é um indicador ideal, porque é que você tem todos os níveis de formação, mas é para você ter uma ideia que vale a pena estudar, né? Então, como eu faço muita apresentação em universidades para alunos, etc., eu acho que esse dado aqui mostra um pouco dá essa dimensão, né, que vale a pena estudar, apesar, inclusive, de uma tendência de queda em todas as remunerações em valores corrigidos, né? O que eu acho que é preocupante na ideia de que a gente tem que valorizar as carreiras de mestres e doutores. Eu estou muito curiosa para olhar de 22 a 24, que é o dado que a gente está trabalhando agora, e ver se tem uma tendência de melhoria nesses indicadores de remuneração. E aí a gente tem vários outros indicadores, tanto de emprego como de remuneração, que estuda, por exemplo, 2, 5 e 10 anos após a titulação. Então, assim, aqui a gente pode olhar que você tem uma tendência de queda nas remunerações, mas que, certamente, quem está formado há 10 anos vai ganhar mais do que quem está formado há 5 anos e há 2 anos, né? Então, é mais ou menos esperado, mas você consegue ver esses valores e essas variações, né? O emprego também varia, né? O recém-doutor tem uma taxa de emprego que ela é menor do que daqueles titulados há mais tempo. Então, vou passar aqui para tratar da questão de gênero, e uma que a gente pode chegar aqui de cara e olhar é assim, embora mulheres sejam maioria na pós-graduação, né, esse dado já está super repetido, a gente tem ele aqui, que é o primeiro gráfico, a assimetria de remuneração em todas as áreas, entendeu? Então, assim, esse aqui, o que a gente está comparando aqui em verde é mestres, e em roxo doutores, e isso aqui trata da diferença que existe entre a remuneração média mensal de mulheres em relação dos homens. Então, o que significa aqui? Que, no total, as doutoras ganham 16,4% a menos que os homens doutores, e as mestres 26,7% a menos. E isso acontece em todas as áreas, não é? E algumas áreas as diferenças são menores, mas veja, a diferença é menor justamente aonde aqui você tem uma maioria, né, de mulheres, e aqui você tem, olha, menos, mesmo assim elas ainda ganham menos, 3% no caso das doutoras e 3,4% aqui no caso dos mestres. E esse dado, ele se repete por região, né, por todas as combinações que você queira fazer, no caso de gênero, existe essas assimetrias. Então, assim, não é em algumas áreas, das 81 áreas, as mulheres ganham menos em 79, sendo que as duas que elas ganham um pouquinho a mais são áreas que têm pouquíssimas pessoas, né? Então, estatisticamente, é até
é difícil, porque uma pessoa que ganha um salário mais alto pode mexer com a média. Então, assim, essa é uma questão, eu acho que ela é importante para todos os programas e todos os coordenadores de pós-graduação, até no sentido de, né, de engajamento e conhecimento sobre isso. E a questão de raça-cor, a gente fez esse estudo por meio de uma combinação das bases de dados do Lattes, da Sucupira e da RAIS. E por que a gente teve que combinar a Sucupira e o Lattes? O Lattes é uma base autodeclarada, ela estava com um ótimo nível de preenchimento, né, nos últimos anos. Então, vocês vão ver que nos primeiros anos é péssima informação, olha só. Então, aqui, o que a gente vê aqui nesse gráfico é que a gente tem aqui o sem declaração, que é esse cinza, né, bastante alto, só que ele foi diminuindo aqui ao longo do tempo, e o que sobrou é o que não quero declarar, e esse a gente vai continuar tendo. Então, como esses dados melhoraram muito, vamos dizer que a gente se animou a fazer esse estudo. E essa aqui é a composição racial hoje na pós-graduação. Então, você tem aqui amarelo, branco, pardo, que é aqui esses verdes, indígena, essa linhazinha aqui, e preto, né, que é essa parte aqui em cima. Então, isso aqui é mestres, a composição de doutores é essa aqui. Então, mesmo com a parte daqui que a gente tinha, que era uma informação ruim, que era isso tudo aqui sem declaração, olha, a informação foi melhorando muito ao longo do tempo, não é? Ó, bastante nos últimos anos, então, a gente tem um volume aqui que a gente consegue lidar com ele do ponto de vista de confiar mais nesses dados. A Sucupira está melhorando muito a informação de cor ou raça, mas só nos últimos anos. Então, a gente resolveu pegar a série inteira nessa parceria aí com o CNPq. E aí, como a gente estava falando sobre essa questão da simetria, tem um gráfico aqui que me ajuda muito a discutir isso, que eu acho que eu saí dele, deixa eu voltar para ele aqui, que é a questão regional, que mostra muito dessa simetria também. Então, olha só, o que a gente vê aqui é centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. E aí, o que eu estou vendo? O que eu vejo aqui? Aqui é a distribuição da população total. Por exemplo, vamos olhar aqui no caso do norte. Então, ele tem uma composição de 20%, 20,8% branca, 67% parda, né? Aqui preta e assim por diante. Só que quando você vai olhar essa distribuição entre os titulados no mestrado e no doutorado, você vê que você tem uma sobre-representação de brancos e uma subrepresentação de pardos, né? Então, o único lugar que não tem uma subrepresentação aqui é no caso de pretos, aqui, olha, no caso do norte, que você tem um volume similar ao da população frequentando, ou, na verdade, titulados na pós-graduação, o que é um avanço importante, mas você tem uma simetria enorme, por exemplo, no Sudeste. Você tem uma população 10% preta, né, e 7,5% aqui de mestres e 5,7% de doutores. E com parda, a simetria ainda é maior ainda, né? Então, quando você pega aqui e filtra só por pardos, olha como é aqui no Sudeste, então. Olha, você tem um total de quase 40% de pardos, 38,7%, e mestrado e doutorado na faixa de 20%. Então, assim, os dados que a gente trabalha, e esse trabalho todo imenso que a gente tem há mais de 15 anos, é no sentido de gerar esse tipo de informação com diversos olhares, né, justamente para a gente poder discutir os tantos aspectos de inclusão e formação de gente, para quê, para onde, para a indústria, né, para a academia, para formar outros recursos humanos, né, para fazer desenvolvimento tecnológico, enfim. Essa aqui, então, é a nossa equipe, né, nós temos aqui os nossos consultores, a nossa equipe está aqui, e era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Como é que eu faço aqui? Acho que eu consegui parar aqui. Muito obrigado, filho. Muito interessante a apresentação, teve coisas aí que realmente levantaram a sobrancelha. Nós temos um comentário aqui da Estadual de Goiás, acho, perguntando
Sim, os dados CGE no painel parece que consta apenas universidades federais, é isso mesmo? Mas a Stephanie respondeu. A Stephanie está com você também no CGE, né? Faz parte da equipe. Ah, que bom! Ela está aqui e já respondeu. São considerados todos os dados das instituições. Certo? Então, eu espero ter respondido a pergunta e gostaria de abrir para mais perguntas de quem estiver assistindo. Enquanto isso, eu anoto muito, porque a gente vê muita coisa interessante. A primeira que eu vou falar, na verdade, é um pouco chocante, é sobre o gráfico da diferença salarial entre homens e mulheres. Sim. Porque, queira, não é bom, não, mas é uma coisa conhecida, vamos dizer, um fenômeno conhecido. Mas eu não imaginava com essa diferença no nível superior. Existe alguma política, me chamou muito a atenção isso. Existe alguma política, alguma informação específica do CGE, porque no meio desse relatório e tudo, como eu falei, para mim chamou muito mais atenção, que era esperado, mas não nesse volume. Essa informação ela é passada diretamente para algum órgão do governo que faz políticas sei lá, de promoção de bolsas para mulheres. O que é feito com a informação ativamente? Ela está lá para a gente ver, mas o que é feito? Tem alguém do CGE que olha e fala, essa informação aqui eu vou ligar para alguém, dá uma olhada no que a gente achou. É essa pergunta que eu queria fazer meio atrapalhadamente. Bom, a gente, além de gerar todos esses dados, é uma batalha para a gente fazer com que elas cheguem, com que elas se espalhem, que elas sejam usadas, né? Então, a gente tem feito uma política ativa, vamos dizer assim, inclusive porque a gente é avaliado, inclusive pelo uso da informação, na medida em que está na nossa missão gerar informações para a política. Então, a gente consegue perceber muitas dessas informações indo, por exemplo, para as discussões do PNPG, né, do Programa Nacional de Pós-Graduação. A questão racial, por exemplo, apareceu, a questão de gênero apareceu. Então, como o CGE não faz política, né, ele direciona os dados esperando poder contribuir com isso. Então, a CAPES é uma usuária importantíssima, nossa parceira, e a gente gera dados desse tipo que ajudou no PNPG. Também, no próprio Plano Nacional de Educação, também a gente teve uma ajuda no sentido de gerar esses dados. Vocês viram que a gente trabalha com outros níveis também, outros níveis de formação, graduação e técnico. Mas realmente a gente se dedica muito à parte de pós-graduação, até pela nossa ligação com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, outras informações a gente manda para o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, usa também essas datas de conscientização, que a gente costuma dizer, não tem dia de comemoração do Dia das Mulheres, a gente acha que é um dia de conscientização, né, dos diversos desafios e assimetrias e desvantagens, né, podemos chamar assim, que acontecem. Mas acho que esse tipo de evento que a gente está participando aqui agora é um passo, né, porque é isso, a gente faz isso como um trabalho também extensivo, né, de ir a várias universidades, vários programas, vários fóruns, SBPC. No ano passado, a gente levou dados de mulheres para a SBPC, são em vários jornais, vários. Isso também é uma forma de ajudar na política. Talvez não suficiente, acho que não é suficiente, mas acho que ajuda na conscientização, porque tem embutido aí também um problema cultural, né? Então, você tem que lidar com a política, mas também com uma mudança de mentalidade. Entendi. Isso vai ter muita repercussão disso em outro grupo que nós temos, o próprio MCTI, que existe uma conversa entre as unidades de pesquisa do MCTI em fazer um programa de pós-graduação tecnológico para mulheres. E a gente tem aquela discussão todinha falando, pois a gente faz, mas o pessoal vai topar, e você deu um subsídio importantíssimo para uma conversa nossa agora, que, como eu falei, a diferença existe, a gente uma realidade triste, mas nesse volume foi um pouco chocante. Então, ainda estamos esperando se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque se deixaram, eu pergunto aqui a noite inteira. Eu reparei mais uma coisa, num dos gráficos da distribuição de empregos, de onde o EGREF está trabalhando, você separou entre educação, saúde, mas a categoria outras, ela me pareceu muito representativa, tinha muitos dados nas outras. Vocês têm esses dados, assim, categorizados e optam por mostrar as categorias mais esperadas? Por exemplo, o doutor vai trabalhar na educação, vai trabalhar na saúde, e esses dados são detalhados para a gente ver se tem algum padrão inesperado? Então, a gente acha que é natural que você tenha, obviamente, uma concentração na educação, na medida que a gente ainda está formando, a gente ainda precisa formar muito mais gente. Então, acho que essa é uma ocupação natural, né? Vamos dizer assim,
dos doutores. Na administração pública, tem um volume grande que você imagina assim, a administração pública direta. Se você pensar nos ministérios, no próprio CNPq, na própria CAPES, né, que tem muitos funcionários com esse tipo de formação, você tem também esse aumento. Quando você tem, por exemplo, olhando a parte de natureza jurídica, você tem empresas estatais, você tem muita gente também aonde? Na Embrapa, na Fiocruz, não é? Que são empresas públicas. E começa a aumentar em empresas privadas. Nas empresas privadas, eu acho que onde tem maior diversidade em termos de atividade econômica, que vai muito para aquele outros, né? Embora você tenha educação privada também, ali junto, a gente consegue separar. Então, a gente fez alguns estudos que abriam educação pública e privada e abria as outras categorias de atividades econômicas. Então, a gente tem. Inclusive, a gente até está com os gráficos prontos para poder inserir. O bom de relatório web é que quando você sente falta, você vai encaixando ali e vai aumentando a análise. Então, assim, eu acho que esse dado ele é importantíssimo, justamente por conta da discussão da expansão. A gente chama do extravasamento, né, de mestres e doutores para outros setores, para outras atividades, para além da academia. Eu particularmente fiquei bem interessado nisso, porque eu sei que existem. Nós tivemos, eu sou do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a NCTI também, e nós tivemos um concurso público agora, depois de 10 anos, ou 9 anos, sem concurso público. Então, assim, eu espero que isso não seja tão frequente, especialmente para as universidades, os meus colegas estão aqui assistindo, mas a gente sabe que a gente forma um número muito maior de pessoas que vai ser absorvido. É a natureza da instituição, a natureza da pós-graduação. E nós temos feito um esforço para parar com esse paradigma de que, não, você vai ser eu quando crescer. A gente brinca muito com os alunos assim, quando você crescer, você vai ser igual a mim. Não vai, porque a gente não vai absorver, e isso é uma realidade que a gente tem que falar para os alunos. Recentemente começou a aparecer, para minha surpresa, muito aluno com ideia de empreendedorismo. Então, ele está aprendendo lá alguma coisa de alta tecnologia, de competência científica avançada, e fala, não vou esperar um governo 5, 10 anos abrir uma vaga para eu usar esse conhecimento, até porque esse conhecimento vai acabando. Nós temos vendo, isso me chamou a atenção, porque eles não vão ser professores, eles não vão trabalhar para grandes setores do governo. Se outros tiver alguma informação disso, mesmo ela sendo de 2021, é uma esperança para a gente falar, existe vida após a pós-graduação. Você vai fazer doutorado e você vai poder trabalhar em coisas diferentes. E aí vem a minha pergunta, esses dados que ainda não estão sendo colocados no relatório, a gente pode, de alguma forma, pedir para o CGE, porque eu reparei que todo gráfico tem a fonte, também elogiar isso, todo gráfico tem a fonte dos dados embaixo, mas eu não sei quanto que a gente poderia reproduzir o gráfico e fazer uma filtragem dele. A gente não só pode fazer isso, como a gente pode compartilhar os gráficos detalhados, que a gente já tem prontos, a gente só não subiu para o site. Então, a gente pode compartilhar e tem um dado adicional, que aí você está pensando, assim, você estava pensando em termos de empregados em outros setores, acho que é um dado. O outro é que a gente levantou quem está abrindo empresa, quem tem participação societária em empresa. E a gente chegou a um número que a gente tem que estar atualizando o estudo, mas a gente chegou a um número que 16,8% dos doutores tem alguma participação societária em empresa, o que nos surpreendeu muitíssimo, que é um número, me parece, bastante alto, mas é alguma participação societária. Então, por exemplo, lá dentro você tem uma variação, você tem sócio, você tem gerente, o administrador, etc. e tal. E a gente está tentando fazer um estudo para olhar porte, não é? Para ver se são empresas nascentes ou não, e a idade dessas pessoas, se é uma tendência da juventude a empreender, né? Ou se o contrário, são as pessoas que se aposentam e aí resolvem, né, abrir uma empresa. A natureza da empresa, se é de base tecnológica, ou se está mais voltado para consultoria, por exemplo, que é uma atividade que às vezes as pessoas também fazem em paralelo. Então, assim, isso também está andando. A gente está andando com uma série de estudos até o final do ano, tem algumas coisas aí sendo publicadas. Legal, eu pessoalmente vou dar uma olhada. E aí vem a próxima pergunta, que é a seguinte, os dados eles estão vindo daquela mistura que a gente já viu, elas vêm da CAPES, vêm do RAIS, a granularidade que a gente tem acesso a esses dados. Eu vou dar um exemplo baseado naquele gráfico que você formou da origem do doutor, onde ele tirou o doutorado e ele foi trabalhar. Aquilo também me chamou a atenção, é bem interessante para a gente falar sobre uma das coisas que todo programa tem que justificar,
da sua capacidade de exportar doutores. Aquilo lá está por região e estado. Mas, hipoteticamente, se eu tivesse todo o trabalho que vocês já tiveram, eu poderia ver onde foram parar os meus doutores do meu programa. Isso tem um valor, assim, valor comercial zero, mas valor acadêmico muito alto. Para eu, por exemplo, mostrar que o meu programa exporta doutores para outras regiões e o meu programa fez nucleação, que é uma coisa que a gente tem que explicar para a CAPES, que é a nossa... Esses dados, eles estão parcialmente na CAPES, que eu posso ficar o dia inteiro lá pegando e fazer, e parcialmente no RAIS. Qual é o nível de granularidade que a gente tem desses dados se a gente pedir, por exemplo, CGE para tentar fazer um gráfico específico? Eu vi que eu fiz por estado, eu posso fazer por instituição? Então, nós somos limitados nesse sentido por conta da LGPD. Entendi. Então, assim, a gente tem esse dado, mas a gente nem nós mesmos olhamos, a gente finge que a gente nem tem, porque a gente não pode analisar. Então, a gente segue todo o protocolo da LGPD. Então, a gente recebe esses dados identificados, a gente combina, depois a gente desidentifica tudo e trabalha com os dados agregados. Inclusive, a gente costuma não colocar nada que é menor do que 2, entendeu? Que é justamente porque se tem um indivíduo com aquelas características, você poderia saber eventualmente quem é. Então, a gente desidentifica todas as tabelas que têm menos do que 2. Então, a gente segue esse protocolo com bastante rigidez, até pela confiabilidade, né? Da gente estar lidando com essas bases que são super detalhadas, com dados sensíveis de remuneração e tal, dados pessoais. Então, a gente não pode fazer esse tipo de análise de indivíduos. Né? Uhum. A gente tem essa limitação. Por exemplo, agregando por programa de pós-graduação ou por instituição. Quer dizer, qual é o nível que a gente consegue chegar? Se a gente for tocar nos dados que a gente tem, poderia usar, né? Eu posso ver, por exemplo... Sim, se fosse agregado, se for maior que 2... a gente poderia, mas, por exemplo, eu já não vou... A parte de remuneração, se eu tiver que abrir se é homem ou mulher, provavelmente eu já vou identificar. Você entende? Então, assim... Entendi. Qualquer abertura que você dê já vai virar 1. Então, não funciona. Entendi. Mas eu vou dar uma olhada de qualquer jeito, eu pessoalmente, porque o valor dessa informação é muito grande. A gente... até a ideia do evento, que é acompanhamento de egressos, o que a gente tem feito aqui no INPE. Manual. Nós temos uma base, e essa base ela é reverificada a cada tanto tempo e diz, olha, eu não sei onde essa pessoa foi parar, o lápis dele não existe. A gente tenta fazer esse acompanhamento todinho. Mas sabendo muito essas ideias, e o próprio gráfico mostrou, agora eu quero saber onde é que estão. Eu sei dos meus destaques, que a CAPES pede para a gente listar os egressos de destaque. Agora, o destaque ele é menos de 1% do que a gente já gerou no programa, né? É um programa antigo, então a gente às vezes quer cantar essa vantagem para a CAPES falar, olha, os nossos egressos estão aqui, tá? É tudo na base do manual. Mas obrigado, é bom saber de qualquer jeito que é possível, mas passa pela LGPD, então a gente sabe qual caminho procurar. Só um comentário, por favor. A gente também tem feito um colega que trabalha conosco, ele tem feito algumas incursões com LinkedIn também, porque é um determinado perfil do pessoal que saiu da academia, está envolvido com outros tipos de atividade, às vezes não atualiza mais o Lattes. Uhum. Então, ele também tem feito uma coisa assim, com estudos de redes sociais e análise de redes, né? Então, também uma possibilidade aí que está vindo. Então, eu estou à disposição também para explorar novas possibilidades e compartilhar aí o que a gente sabe. E a CAPES também está fazendo um estudo, um censo da pós-graduação, que no momento não é de egressos, exatamente pela dificuldade de acessar os egressos, não é? Uhum. Mas a gente imagina que também a CAPES deve, talvez, criar ou facilitar alguma forma, não é, dos programas conseguirem acompanhar seus egressos. Ok. Bom, eu vou fazer o último comentário agora, que a Stephanie escreveu para a gente que existe uma aba de dados que contém tabelas mais completas, incluindo tópicos específicos com tabelas do Senai combinadas a outras variáveis. Quer dizer, a gente só viu o gráfico bonitinho, não viu a aba. A gente vai lá dar uma olhada na aba agora. Exato. Então, eu não abri as abas, tem os dados que geraram os gráficos, e na aba de dados tem muito mais dados do que a gente analisou. Excelente. É uma oferta para quem é pesquisador e que quer entrar naquilo lá e escolher o que quer trabalhar. Então, doutora, eu queria agradecer novamente a apresentação, foi mais assim, uma fonte de ideias para a gente que tem que fazer acompanhamento dos egressos. Então, como eu não tenho mais nenhuma pergunta para esse tema, eu gostaria de passar para a terceira apresentação. Obrigado novamente, Sofia.